Estar atentos para recebermos as instruções através da palestra é muito importante, que possamos meditar e conseguir tirar do texto, das palavras da noite, aquilo que melhor convier a cada um de nós para o crescimento espiritual. E sejamos cônscios de que não somos apenas corpo, e sim espírito. Portanto, necessitamos de crescimento, de desenvolvimento intelecto-moral, para que possamos atingir os objetivos que estão traçados por Deus Pai Todo-Poderoso, relativos a cada um de nós. Por isso, sigamos os exemplos deixados pelo Mestre Jesus, que nos orientou, nos trouxe a informação, mostrou que era possível, mas, acima de tudo, o caminho a seguir para conseguirmos a libertação da consciência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então, hoje temos como tema o argueiro e a trave, do livro Sermão da Montanha, e vai falar sobre o assunto Edson Moreno, esse jovem, querido irmão, que está sempre disponível a vir à casa, o que nós agradecemos muito. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que o mentor espiritual de cada um de vocês possa estar aproximado, para que as palavras possam fazer mais sentido, para que uma inspiração possa chegar e para que saímos daqui hoje melhores do que aqui nós chegamos. Na verdade, quem agradece imensamente sou eu, a oportunidade de vir aqui na Casa de Caridade Coração de Maria, para aprender com vocês todos, para refletirmos juntos, para, de uma certa maneira, buscarmos a orientação que não é nossa, que é de Jesus, nosso mestre. E a palestra de hoje, ela, de uma certa maneira, reforça alguns conceitos que são muito importantes. O Livro dos Espíritos tem uma pergunta, a questão 886, é uma pergunta basilar, todo mundo deve falar nela aqui, todo mundo deve conhecer, a 886, que é o famoso BIP, né, que fala sobre o que seria a caridade como a entendia Jesus, como Jesus entendia a caridade. E aí os Espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. E a palestra, de uma certa maneira, traz esse conceito para que fique, de uma certa maneira, entendido por nós. Por quê? Porque ela fala sobre o argueiro e a trave. Fala sobre uma fala de Jesus em Mateus 7, e que no livro Sermão da Montanha, de Caligares, ele vai discorrer sobre essa fala de Jesus, que é aquela fala basilar: como vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no próprio olho, no vosso olho. E aí, ele ainda continua dizendo: ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do vosso olho, o argueiro do olho do vosso irmão. E o Caligares comenta para a gente essa fala, vai dizendo para nós que é assim que funciona. Que nós somos muito sagazes em discernir o defeito dos outros, mas raramente nos apercebemos dos nossos. Isso é a pura verdade, né? Porque
De uma certa maneira, é importante a gente pensar que nós estamos sempre projetando, nós nunca vemos o outro, nós vemos o nosso reflexo, nós vemos o que o outro tem de nós, nós vemos a projeção daquilo que está em nós, nós só conseguimos reconhecer no outro aquilo que já está em nós. E a gente sempre quer, nesse exercício de projeção, a gente quer ser melhor, quer ser perfeito. A baixa autoestima que nos caracteriza faz com que nós, muitas vezes, sejamos obrigados a depreciar o outro para, de alguma maneira, ganhar valor. Nós não sabemos ganhar valor por nós mesmos. E Caligares continua, porque uma pequena imperfeição, um cisco de nosso próximo pode ser comparada a uma viga ou um tronco de árvore em nós. É o símbolo que mostra sempre que estamos sempre movidos de crítica, ou ousamos condenar alguém, tornamo-nos mais culpados do que ele. Revela intolerância e orgulho. Na verdade, é esse símbolo que a gente utiliza sempre projetando no outro, é para nós uma grande dificuldade de crescimento. Porque a gente, quando projeta no outro, a gente não se analisa, a gente não compreende quem somos, a gente não faz o estudo de quem nós somos. Na verdade, revela ainda não só o orgulho, mas revela uma certa maldade que ainda nos caracteriza. Eu vi hoje uma mensagem interessante de Emmanuel, que ele vai falar que no mundo em que nós vivemos, no estado atual em que ainda nos mantemos, aqui no nosso orbe planetário, não existem santos. Aqui todo mundo tem uma parcela de bondade e uma parcela de maldade. Esse misto que nos caracteriza. Mas quando a gente critica o outro, quando a gente busca o defeito do outro, será que é honesto de nossa parte? Será que é... Por isso eu falei da questão 886, da benevolência, indulgência e o perdão. Será que é uma atitude benevolente, caridosa de nossa parte? Observar, buscar no outro os seus defeitos? Será que é uma atitude indulgente de nossa parte? Não diminuir aquele defeito do outro, não deixar de perceber o defeito do outro? Será que é indulgente? Será que há perdão para com as dificuldades que nós enxergamos no outro? Então, muitas vezes a gente deixa de ser caridoso, a gente deixa de ser bondoso. Mas é a nossa natureza. Como eu falei da fala de Emmanuel, nós ainda nos caracterizamos por luz e sombra. E muitas vezes que eu vivi hoje, quanto de bondade eu fiz, quanto de caridade eu fiz, quanto de observação positiva do outro, quais são as qualidades do outro que eu pude observar. É difícil a gente fazer essa análise, porque muitas vezes, se a pergunta for o contrário, quantos defeitos dos outros eu percebi no dia de hoje? Essa pergunta vai ser mais fácil de ser respondida do que se perguntar quantas qualidades eu enxerguei nos outros no dia de hoje, né? Então é o orgulho e a humildade. O orgulho como sendo... Pode ir mais um. O orgulho como sendo esse maior obstáculo ao nosso progresso. É orgulho e egoísmo que caracteriza essa sombra que ainda vivemos. Porque os espíritos perguntam qual é o maior obstáculo ao progresso da humanidade. E a resposta é o orgulho e o egoísmo. E aí ele diz, quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. E a gente percebe que é verdade. Intelectualmente, a gente está sempre aprendendo mais coisas, estamos sempre nos capacitando. E do ponto de vista intelectual, nosso mundo, em 5 anos, ele se transforma
de forma muito intensa. Eu que cheguei aqui na Bahia há 37 anos atrás e que, para ligar para minha mãe, que morava em outro estado, e eu tinha que andar 10 quilômetros, na cidade que eu trabalhava, eu andava 10 quilômetros para chegar onde tinha uma cabine de orelhão, e eu usava aquela cabine e pagava lá o tempo da ligação. Então você vê em 1987 isso, muito tempo. E aí você vê a transformação do mundo de hoje. Hoje você fala com a pessoa no Japão aqui no mesmo instante. Então o mundo, do ponto de vista intelectual... Fala e se vê. Fala, se vê. Né? Se quiserem alguém de lá participar aqui, Isso, vai estar participando isso, conosco aqui. Vendo e deixando mensagens isso é aqui. Fantástico. Interagindo. Então, do ponto de vista intelectual, o mundo caminha sempre. Mas do ponto de vista moral, será que caminha? As guerras que nós vemos estabelecidas ainda no nosso orbe planetário, quantas guerras, as guerras que não acabam. Eu fico ansioso, creio que vocês também ficam ansiosos quando vocês veem essas notícias de guerras que não cessam, de matança que ainda continuam, de propaganda que se faz e de pessoas que vão dizer que tem que ter guerra mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, do ponto de vista moral, é muito difícil. E eu, essa semana, estava vendo um texto de Emmanuel no livro Consolador, e que ele fala sobre o intelectualismo, sobre essa nossa condição de desenvolvimento intelectual. Então ele vai falar isso, que a pergunta é se o espírito ele evolui pelo progresso moral ou intelectual. E a resposta de Emmanuel é que pelos dois. Você tem que evoluir pelo progresso moral e pelo intelectual. Mas ele deixa uma questão muito interessante para que a gente possa refletir. Está fora aqui do contexto, mas é tão interessante a questão que ele fala assim, do ponto de vista intelectual, você precisa dos dois, do avanço intelectual, do progresso moral. Mas o progresso intelectual faz com que, permite que você, muitas vezes, desvie do seu roteiro, crie caminhos equivocados, crie problemas para você mesmo, porque você, desenvolvido do ponto de vista intelectual, você, sem o desenvolvimento moral, você vai usar todo aquele conhecimento, toda aquela inteligência para buscar atalhos que, do ponto de vista moral, eles dificultam o teu crescimento, eles representam um atraso para a sua vida. Então, do ponto de vista intelectual, muitas vezes, e nós vemos esses senhores da guerra, eles são muito inteligentes, são muito desenvolvidos do ponto de vista intelectual, mas os atalhos e a caminhada deles é uma caminhada que produz muitas dificuldades para eles mesmos e para nós também. E aí Emmanuel vai falar, mas o progresso moral não cria problemas, porque aquele que está evoluído do ponto de vista moral, aquele que conseguiu conquistar uma condição espiritual de bondade, de caridade, de ser uma pessoa que perdoa, uma pessoa indulgente, essa pessoa não vai entrar em atalhos, não vai entrar em caminhos equivocados do ponto de vista evolutivo. Então ele vai dizer que a evolução moral ela traz mais segurança para o espírito, mas óbvio que precisamos dos dois, né? Então, ele saiu pulando aqui tudo. Então é isso, é esse orgulho, o orgulho é esse conceito que nós temos elevado e exagerado em relação a nós mesmos, nós nos sentimos ou achamos que nós somos superiores aos outros, nós merecemos mais do que os outros, e isso se dá nas atitudes às vezes mais corriqueiras, nas atitudes mais comezinhas da vida, nas menores atitudes você vê as pessoas reclamando de algum tipo de preferência que elas pensam merecer em relação ao outro. O egoísmo é esse amor exagerado aos próprios interesses. Então o orgulho como um amor próprio, uma soberba, se achando melhor do que os outros, e o egoísmo como esse amor exagerado aos próprios interesses, a tudo que queira, né? Então, só quando a gente conseguir valorar e valorizar a humildade, estarmos conscientes das nossas limitações,
cultivarmos um sentimento de não sermos melhor, mas sermos iguais, todos iguais, e que não merecemos mais, mas também não merecemos menos do que os outros, podemos fazer uma sociedade que seja mais fraterna. O Lacordaire vai dizer que a humildade é a virtude esquecida. E é a virtude que nos eleva. Sem humildade, a caridade é apenas aparência. Por quê? Na capa da palestra, não sei se vocês perceberam, que tinha a figura de Jesus. Alguém percebeu? E o que ele estava fazendo? Lavando os pés dos discípulos. Era Jesus, que é o símbolo da humildade. É Jesus lavando os pés dos discípulos. É esse símbolo da humildade. Sem humildade, caridade muitas vezes é apenas aparência. Sem humildade, muitas vezes a gente faz as coisas não por amor, não por empatia, não por identificação com o outro, mas apenas para aparecer, apenas para ser visto, apenas para... Então, sem humildade, a caridade passa a ser apenas uma aparência para nós, né? Nos falta muito aprender. Você vê que eu botei um monte de passo aí batido, por isso que às vezes eu vou por aqui. Falta-nos aprender a ter paciência. E o que é paciência? Paciência é o quê? Paciência é a capacidade de aguentar, de esperar, de suportar todas as situações sem perder a calma. Eu aprendi aqui com paciência, porque a gente muitas vezes não entende bem o que é paciência. Paz é um estado íntimo de tranquilidade, é um estado de consciência, de tranquilidade. Isso é paz. E um equilíbrio interior, uma tranquilidade de consciência, isso significa paz. E paciência significa capacidade de aguentar, de esperar, de suportar. Significa a capacidade de manter a nossa paz, a capacidade de manter o nosso equilíbrio, manter a nossa tranquilidade. Então, inclusive, paciência na Bíblia, a mesma palavra é upomone. A mesma palavra está traduzida lá de 3 formas diferentes. A mesma palavra, ora é traduzida como paciência, ora é traduzida como fortaleza e ora é traduzida como perseverança. Por quê? Porque para que eu possa manter a minha paz, a minha tranquilidade interior, eu preciso ter fortaleza. Fortaleza em mim, paciência significa fortaleza, eu preciso estar forte, preciso estar seguro, preciso ter essa fortaleza para que esse meu equilíbrio interior, essa minha paz de consciência não seja afetado por aquilo que vem externo. Eu preciso de ter perseverança. Por quê? Para que qualquer dificuldade que surja no meu caminho não me faça desistir. Eu continue com aquela paz interior, com aquele equilíbrio interior, seguindo no meu caminho. Então é muito interessante a gente perceber paciência como sendo tudo isso, como sendo essa capacidade de aguentar, de esperar, de suportar, essa fortaleza que a gente deve manter, essa perseverança, paciência como sendo essa virtude de manter o nosso equilíbrio interior, manter a nossa tranquilidade de consciência. Então é muito interessante a gente pensar que hoje a gente encontra aqui, é muito bom quando a gente vem aqui, aí a gente fica todo mundo paciente, fica todo mundo equilibrado, fica todo mundo com uma tranquilidade. Mas às vezes você conquista esse equilíbrio, mas você não tem paciência, porque quando você saiu, o primeiro contratempo você já grita com alguém, então você não tem paciência, você não teve capacidade de manter aquele estado íntimo de tranquilidade e de calma e de equilíbrio. Então paciência é conseguir essa fortaleza em nós para mantermos essa condição de equilíbrio e de tranquilidade espiritual. Mas no argueiro e na trave, continuando, o Rodolfo Caligares vai dizer para nós de que se tivéssemos um caráter reto, um coração piedoso, não nos comprazeríamos de ressaltar os aspectos negativos do comportamento dos nossos semelhantes. É aquilo que eu estava falando. Se a gente tiver bondade no nosso coração, se a gente for olhar para o outro com bondade, com empatia, compreendendo a condição dele,
compreendendo as dificuldades pelas quais ele passa, compreendendo o estado evolutivo que ele se encontra, a gente não vai querer ressaltar os defeitos dele. Isso é incrível porque no livro na série André Luiz, toda a série de livros de André Luiz, a gente vai perceber que os mentores, em nenhum momento, eles exaltam as dificuldades de ninguém. Pelo contrário, quando André Luiz algumas vezes provocava no sentido de dizer, certa feita, num livro, ele vira para Alexandre, mas como é que você consegue trabalhar com essas pessoas que não tem constância, não fazem, não continuam, que se desequilibram na primeira esquina, que não fazem o que devem, como você consegue? Aí disse, não, André, que nada, pobrezinhos, eles são apenas crianças, mas eles não sabem como agir, mas assim, nós os amamos. Então a gente vê os mentores, quando André Luiz tenta puxar uma crítica de alguém, eles ressaltam, não, que pobrezinhos, eles são apenas crianças, eles não estão sabendo caminhar, mas eles são nossos amigos e nós os amamos. Então você vê como é que é um espírito evoluído, como ele enxerga, como eles nos enxergam. E assim nós temos os nossos mentores. Existem mentores, essa semana também vi um depoimento de alguém sobre um mentor que se encontra com ele há não sei quantas encarnações. Há várias encarnações do mesmo mentor. Então nós temos o nosso mentor, nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, que está zelando pelo nosso desenvolvimento, pela nossa caminhada, às vezes há 2, 3, 5, 10, não sei quantas vidas, e ele está aqui pacientemente valorizando aquilo que a gente tem de bom, porque se ele for olhar o que a gente tem de ruim, ele desiste. Então ele diz, evidencia a nossa presunção de passar por inatacáveis. É essa ideia de que a gente quer jogar aquilo que é nosso, aquilo que a gente também identifica em nós, a gente joga no outro, porque a gente possa esconder aquilo que está em nós, né? Quando um bom exame de consciência nos acusaria das mesmas falhas que censuramos, talvez outras ainda mais graves. E ele diz, finda a nossa romagem terrena, de que nos aproveitará havermos cuidado dos outros. Isso é muito importante. Se nos esquecemos de cuidar de nós próprios, sem realizar o menor progresso no sentido espiritual. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, todo mundo deve falar sobre ela, e eu vou falar também. Na 919, ele vai dizer exatamente isso, de que ele, quando chegava em casa, antes de dormir, ele passava em revista tudo que ele tinha feito durante aquele dia. Nós não fazemos isso. Às vezes a gente reza um Pai Nosso comendo palavras ainda para terminar mais rápido. A gente não vai passar em revista tudo que fizemos. E ele vai dizer que nessa revista ele via se tinha agido mal com alguém, se tinha de alguma maneira feito algo que poderia ter desagradado alguém, e para que ele pudesse no dia seguinte ele fazer a correção daquilo, no dia seguinte ele poder se ajustar perante aquelas pessoas. Então, mas aqui o Caligari diz para nós, fim da nossa romagem terrena, terminando a nossa encarnação, o que adianta a gente ter cuidado dos outros? E isso é muito importante, essa mensagem ele direciona também aos pais, é muito importante, porque às vezes existem pais, avós, que estão sempre cuidando do filho, cuidando do neto, mas não cuida de si, não cuida da sua evolução, não cuida do seu equilíbrio, da sua paz. E aí você vê ele está sempre estressado, está sempre xingando, está sempre cuidando dos outros, achando que está fazendo um grande trabalho nesse cuidado com os outros. É sim uma caridade, claro que é, mas sem cuidar de si, amar aos outros como a si mesmo. Eu preciso saber cuidar de mim também, porque ninguém dá o que não tem. A gente precisa desenvolver em nós para que a gente possa dar algo. Mas é isso, a gente vive nesse culto do ego, da aparência, distanciados de quem somos do ponto de vista espiritual, o narcisismo como esse traço predominante da nossa modernidade, rede social como palco de vaidade, aparência do ser acima, imagem acima da essência. A gente realmente gosta muito mais de parecer
Eu falo isso, mas eu falo para mim, né? Porque as palestras normalmente que a gente faz, elas são mais para nós, né? Ontem até eu estava fazendo uma palestra, a pessoa que estava na mesa disse assim, não, porque as palestras, os temas são escolhidos para os palestrantes, porque são aqueles temas que eles podem mais falar e nos ensinar. Não, não. São aqueles que eles precisam aprender. Não aquilo que ensinar, a gente está aqui para aprender. Então, a aparência acima da essência, a gente não se preocupa muito com a aparência e esquece dessa nossa essência. A psicologia do desenvolvimento humano, existe esse estudioso, Carl Rogers, que vai dizer a importância da escuta ativa, da empatia e da autenticidade, como sendo a base para uma relação humanizada entre as pessoas. Para que a gente possa manter uma relação que seja humanizada, a gente precisa ter esses 3 elementos na relação: a escuta ativa, empatia e autenticidade. Escuta ativa é ouvir com atenção plena, sem julgamento. Porque muitas vezes a pessoa começa a falar, a gente já está julgando aquilo que ela disse, não consegue nem escutar o resto da história, porque a gente já está criticando a primeira parte da história. Então, escuta ativa é essa, ouvir com atenção plena, sem julgamento. A empatia é saber se colocar no lugar do outro com sensibilidade. A autenticidade é ser verdadeiro, coerente, com sentir, pensar e agir. Jesus, certa feita, fala que nós devemos ser um. Ser um é exatamente essa autenticidade, ser verdadeiro, ser coerente com aquilo que sente, com aquilo que pensa e conforme age. Porque eu venho para cá, falo de espiritismo, eu venho para cá, penso junto com vocês sobre espiritismo, pensamos e refletimos, estou aqui falando sobre espiritismo, mas na hora que eu saio daqui vou agir como? Se eu não agir como espírita, não tem nenhuma congruência no meu ser. Não tem nenhuma autenticidade em mim. Então, por isso que muitas vezes eu penso 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa. Será que isso tem sentido com tudo que a gente vive, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente faz? Né? Então, a relação saudável com qualquer pessoa, ela precisa dessa presença genuína. Eu acolhendo o outro como ele é, ele me acolhendo como eu sou, somos diferentes, mas eu acolho ele, ele me acolhe. Né? Então a gente vive numa sociedade que é uma sociedade que tem uma característica do mito de Eco e de Narciso. A mitologia traz para nós histórias que são histórias que podem servir para todos nós como exemplo, como lição, como entendimento. Tem esse mito de Eco e de Narciso. Existe na mitologia lá Zeus, o deus dos deuses, Hera, sua esposa. Zeus, ele transformou o mundo que era caótico, a gente vê até nos filmes aí o caos, os deuses do caos, esqueci o nome, aqueles deuses caóticos, mas Zeus ele vem nessa luta contra aqueles deuses caóticos para transformar o mundo num cosmos, num mundo organizado. Para que esse mundo seja um mundo organizado, ele inclusive divide esse mundo com seus irmãos. Ele coloca Hades para tomar conta do mundo dos mortos e coloca o outro para tomar conta do oceano, também esqueci o nome do outro, vocês sabem. E vai dividir para que o mundo possa ser organizado. Bom, só para contextualizar Zeus aqui, mas Zeus ele vivia lá, naquele paraíso dele lá, e lá tinha Eco. Eco era uma ninfa, que era aqueles seres, aquelas moças que serviam aos deuses, e ela era muito loquaz, falante, falava, contava história, e ela ficava contando histórias para Hera, mulher de Zeus. Contava histórias, e Zeus não é um grande exemplo de Deus, né? Porque enquanto Eco contava histórias para Hera, sua esposa, ele saía para trair Hera com outras ninfas. E ele traía Hera com outras ninfas, Hera percebe a situação, vê que Eco distraía ela com aquelas conversas e pune Eco. Faz com que Eco não pudesse mais falar, contar as histórias que ela gostava de contar, e Eco, então, só poderia, então, repetir as últimas palavras de uma frase.
Então, se alguém fala aqui está calor, Eco falava calor, calor, só isso. Não contava mais aquelas histórias. Existe lá também Narciso, que é um Deus também filho de uma ninfa, com um Deus que cresce admirado pela própria beleza, incapaz de sentir empatia ou amor pelos outros. E Eco se apaixona por Narciso. Certa feita, Narciso está num bosque, ela apaixonada por Narciso, se aproxima de Narciso e ele fala, que lugar lindo, ela, lindo, lindo, mas ela não consegue estabelecer uma conversa, se apavora, fica ansiosa, tenta abraçar Narciso. Narciso não tinha amor pelos outros, não tinha empatia por ninguém, rejeita ela de forma muito brusca, ela fica consumida com aquela rejeição de Narciso, vai definhando, definhando, até se transformar numa pedra. E só sobra nessa pedra a voz, que é o Eco que nós conhecemos. Essa é a lenda do Eco. Nêmesis, que é uma deusa da vingança, mas para sermos politicamente corretos, vamos chamar a deusa da justa medida. Vê como Narciso tratou Eco e o que fez com Eco se sentindo mal, se definhando. Nêmesis leva Narciso até um lago para que ele pudesse olhar a própria imagem. Ele olha a própria imagem e se apaixonasse por si mesmo. Ele olha para a própria imagem, se apaixona por si mesmo e fica ali preso naquele lago, olhando para si mesmo, naquela conversa estéril, uma conversa sem sentido ali consigo mesmo na beira daquele lago. Vai também definhando, definhando, definhando e se transforma numa flor. A flor de Narciso, que é venenosa. Então, Eco e Narciso, eles não conseguiram estabelecer um entendimento porque não havia uma condição simétrica de fala e de escuta. Eco sem voz, Narciso sem empatia, sem entendimento. O entendimento fracassa. A incapacidade de ouvir de Narciso, sem escuta ativa, não há relação. Eco e Narciso, de certa maneira, representam a nossa sociedade. Representam a nossa sociedade porque nossa sociedade é formada de eco. Pessoas que só repetem o que os outros falam. Pessoas que não pensam por si mesmas, apenas repetem o que as outras pessoas dizem. Não conseguem estabelecer a própria linha de raciocínio, o próprio pensamento. E a outra... Hein? Sim. E pessoas como Narciso que, sem empatia por ninguém, apenas cuidando de si, apenas admirado por si mesmos. Então, essa é a nossa sociedade. Uma parte das pessoas que cuida apenas de si mesmo, admirado por si mesmo, sem qualquer tipo de empatia pelas outras pessoas. E a outra parte de pessoas que apenas repetem o que os outros falam, sem pensar por si mesmos, sem pensar, sem estabelecer o próprio raciocínio. Esse é o retrato da nossa sociedade. Por isso que só somos 2,5 milhões aí de espíritas, porque as pessoas apenas repetem o que alguém lhes fala. Não pensam por si mesmos. E nós precisamos pensar por nós mesmos. Precisamos estabelecer a nossa linha de raciocínio, saber para onde vamos, saber como caminhamos e para onde estamos indo. Quem sou eu? Eu sou um espírito imortal, um espírito que não morre, que vive muitas vidas. O que eu tenho que fazer nessa minha vida, nessa minha existência, para que eu chegue lá melhor, para que a minha outra vida seja melhor? Pensando por si mesmo, estabelecendo, então, propósitos, paradigmas para a nossa existência. Porque um espírito imortal não tem fim. Nós viveremos muitas vidas. Nós poderemos começar qualquer coisa hoje, não importa. Porque se não der amanhã eu desencarnar, o que eu comecei hoje eu continuo lá do lado de lá. Eu não morro. Eu chego do lado de lá assim como eu sou. Então a gente precisa seguir. Seguindo o argueiro e a trave. Jesus, o Caligares vai nos dizer, dá a entender que é preciso ser bom para fazer o bem. E que cada um só poderá auxiliar os semelhantes na medida dos recursos que possua. Ninguém pode dar o que não tem. E o que nós já temos? O que nós já temos? O que nós já podemos dar? O que já desenvolvemos em nós? Já somos caridosos? Já sabemos perdoar? Já sabemos pelo menos esquecer, relevar? O que nós já temos? Se desejamos corrigir determinado defeito de alguém, é preciso que sejamos perfeitos, pelo menos nesse ponto.
E, obviamente, a gente vai perceber que se precisamos ser perfeitos em pelo menos um ponto, não somos perfeitos ainda em nenhum ponto, é muito difícil. Aí a gente vê a inteligência do Papa Francisco, que escreveu um livro, Quem Sou Eu para Julgar? Quem sou eu para julgar? Então, queriam que ele condenasse homossexuais na igreja, que ele condenasse isso, aquilo. Quem sou eu para julgar? Escreveu logo um livro para que aquela cúria não o amordaçasse, não fizesse que ele começasse a tomar decisões, apenas decisões dogmáticas, curriculares, para dizer que o Papa condenou. Ele não condenou ninguém, pelo menos se iluminou. Se não iluminou a nós, o iluminou a si mesmo, porque soube agir, soube viver. O Caligares vai dizer que essa lição evangélica de corrigir precisa já ter resolvido em si mesma, ela é especial para os pais. É válida para todos, mas é especial para os pais. Porque como poderão os pais reprimir ali os vícios se eles ainda cultivam os vícios? Aliás, o vício, na verdade, de uma certa maneira, ele é a nossa própria... O vício é o nosso próprio castigo, é a nossa própria punição. Porque você vê alguém que é impaciente, falando da paciência, alguém que é impaciente. Então ele tem o vício da impaciência arraigado no seu ser. Você vê que o vício é a própria punição, porque ele está sentado, ele está ali, batendo a perna, batendo a mão. Então é a própria punição. O vício, o invejoso, a inveja é a própria punição do invejoso, porque ele está o tempo todo se comparando, o tempo todo vendo o que o outro faz, o que o outro não faz. Então é a própria punição, né? E no Livro dos Espíritos no Céu e Inferno, tem lá o Código Penal da Vida Futura, que vai dizer exatamente para isso, que a imperfeição ela é a nossa própria dificuldade, né? Quanto mais imperfeição, menos evoluído, e quanto mais imperfeição, mais sofremos. Quanto mais imperfeição nós temos, mais sofremos. Quanto mais virtudes nós conseguirmos desenvolver, mais felizes nós somos. Mas o que é a vida para nós, né? No sentido espírita, a vida não se restringe a essa existência corporal, né? Ela é a essência do ser, nós somos espíritos imortais. Cada existência é um degrau, uma oportunidade preciosa nesse projeto maior da nossa vida. Nós começamos há pouco tempo atrás, né? Hoje eu estava vendo até uma fala muito interessante, que a pessoa fez a brincadeira de que assim, a gente levou 1,5 bilhão da primeira célula, a primeira bactéria que teve, até o primeiro ancestral, o primeiro hominídeo que surgiu aqui na Terra, levamos 1,5 bilhão para ficarmos de pé, ou seja, a bactéria, no caminho evolutivo dela, levou 1,5 bilhão para que pudéssemos ter os hominídeos aqui que nos deram nossos ancestrais, né, que vieram nos dar a vida na sequência. 1,5 bilhão de anos. Aí ele disse, aí eu estou falando só do ponto de vista do corpo, porque se eu falar da inteligência, tem gente ainda que não começou a pensar. Tem gente ainda que ainda não chegou, né? Então a importância, não há desperdício, nada é ao acaso na nossa vida. Tudo está encadeado num processo evolutivo. Tudo está dentro dessa escola em que cada degrau dentro dessa escola é uma posição que a gente vai galgando, né? A importância da vida atual. Qual a importância? Nunca tivemos essa oportunidade que estamos tendo. Nunca vivemos com uma doutrina espírita ao nosso lado que pudesse nos dizer de reencarnação da forma consequente e lógica que nos diz, pudesse nos dizer da importância de perdoar para nos libertarmos daquilo que nos machuca, que nos atrasa, que nos prende, para que pudéssemos avançar. Nunca tivemos esse tipo de informação tão assim divulgada para nós. Então a importância, porque é agora que esse nosso projeto de vida está aqui se manifestando para nós. O passado já foi, o passado é uma lição que já foi aprendida.
O futuro é colheita do que plantamos hoje. O que nós estamos plantando, né? Hoje nós precisamos transformar, progredir, né? Então, qual é o grande projeto da nossa vida hoje? Eu vou passar. Porque eu ia falar mais uma mitologia, mas já cansei vocês com mitologia. Qual é o grande projeto da nossa vida? Qual é o grande projeto da nossa vida? Porque para alguns o grande projeto da vida é apenas a riqueza, é apenas a conquista de valores financeiros. Esse é o grande projeto da nossa vida. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito protetor que deixa uma mensagem que é uma mensagem muito interessante, que ele vai dizer que quando ele vê a brevidade da vida, ele diz: dolorosamente me impressiona a incessante preocupação que é para vós o objeto do bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao aperfeiçoamento moral. Nós não damos importância ao nosso aperfeiçoamento moral. Nós gastamos todo o nosso tempo voltado ao nosso bem-estar material. Se a gente pegar as 16 horas acordados do nosso dia, talvez passemos dias sem dedicar nem uma hora ao nosso aperfeiçoamento moral. Nem uma hora ao estudo de uma mensagem, à reflexão de uma mensagem, né? E aí ele vai dizer que por cúmulo de cegueira, repetidas vezes se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos por amor à riqueza e aos gozos que ela proporciona. Ou seja, ele diz que ao cúmulo da cegueira, as pessoas que estão ali escravizadas num trabalho que lhes traz muita dor, muito sacrifício, muito sofrimento, mas elas fazem isso apenas por um amor à riqueza e um amor aos gozos que essa riqueza proporciona a elas. Ah, mas você podia ir para um trabalho para ganhar menos, mas não se sacrificar tanto. Eu não posso. Preciso aqui me sacrificar. Ou seja, por quê? Não é porque a vida lhe pede o sacrifício, é porque ele gosta do resultado que aquele trabalho lhe oferece. Ele gosta desse tipo de situação. E ele diz: a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito. Então ainda diz: não, meu trabalho é um sacrifício, eu tenho muito mérito por esse sacrifício. Quando ele está fazendo aquilo, apenas por ele mesmo. O Espírito diz: como se fizessem aquilo pelos outros. Faz apenas por si, porque gosta do gozo que aquela riqueza lhe proporciona, gosta de ter aquele tipo de vantagem, né? E aí o Espírito chama insensatos. E isso é uma coisa que acontece constantemente. A gente vê isso no nosso dia a dia. E é muito difícil quando a gente chega numa situação dessa, porque existe essa semana eu estava falando com minha esposa. Eu passei por uma situação dessa e eu consegui, numa situação dessa, perder dinheiro, perdi muito. E aí falei com minha esposa, não, porque foi uma atitude que eu tomei. Eu era sócio numa empresa e todo dia tipo assim, era um estresse constante, eu resolvi abandonar. E abandonar no sentido de vender por 10% do que vale. Eu queria me livrar. E eu me livrei. E aí isso já tem mais de 10 anos, né? Se bobear mais. E eu me livrei. E aí essa semana eu estava falando com minha esposa. Eu falo, poxa, nesse tempo todo, se eu tivesse lá, eu tinha ganho muito dinheiro. Mas com certeza eu não estava aqui. Eu já tinha morrido antes. Então foi uma decisão para a minha sobrevivência. Porque eu não ia viver. Eu não ia sobreviver àquele estresse, aquele tudo, né? Então, hoje em dia, graças a Deus... Mesmo assim, ainda deixou sequela, não foi? Ainda deixou sequela. Mas assim, mas hoje a gente trabalha Sim. muito de outra maneira, né? Sem o estresse, porque a pior coisa na vida da gente é a perda, como eu falei, da paciência, e que a paz é esse equilíbrio interior. Nada nos custa mais caro do que a paz.
A paz é o bem mais valoroso que nós temos. Não troque nada pela sua paz, não troque nada pela sua tranquilidade de consciência. Não tem nada mais valioso na nossa vida do que isso. Porque com isso a gente consegue enfrentar qualquer situação, qualquer dificuldade. Tudo que venha para a nossa existência pode ser resolvido, talvez não hoje, não amanhã, mas vai ser resolvido. Porque tudo passa, tudo se modifica, tudo se ajusta. Mas então, se você perde a sua paz, aí realmente você não consegue ajustar nada. Então, esse grande projeto da nossa vida, a gente entender que a nossa vida não é uma vida sem sentido, ela tem um sentido na nossa vida. O sentido dela é a nossa evolução, né? Compreender que nós não somos espectadores da nossa vida, nós estamos aqui apenas deixando as coisas acontecer. Nós somos co-criadores da nossa existência. Co-criadores e trabalhadores ativos nesse projeto da nossa existência. Então resta saber como que a gente vai se encaixar nesse projeto que seja efetivo para a nossa vida. Primeiro, a compreensão das leis divinas. Saber que tudo que acontece está dentro de uma lei. Saber que o mundo é regido por essa lei de justiça e de caridade que está acontecendo, Deus permite. Deus permite sempre que tudo que lhe aconteça baseado com muita misericórdia. Porque se fosse para você ter o que você merece, você ia ter muito pior. Mas sempre está permeado de muita misericórdia. Então, não pode reclamar. Compreender a lei divina, buscar compreender e aplicar isso como bússola da nossa existência. Depois a gente perceber a interconexão. Na verdade, ninguém vive só. Não estamos sós. Todos estamos conectados. Nossas ações, nossas atitudes, elas afetam os outros e nós somos também afetados pelas atitudes e ações dos outros, né? Somos influenciados. Essa inter-relação, essa solidariedade, essa fraternidade são as chaves para esse nosso sucesso. Joana tem uma frase interessante que ela diz: dize-me tem uma que é com quem andas, né, e te direi quem és, mas acho que ela fala diferente. Dize-me onde estás e te direi com quem está. Onde que você está? Se você estiver no bar tomando bebida, eu sei com quem que você está. Se você estiver aqui, também sei com quem que você está. Aqui, provavelmente, cada um está com seu mentor, está com seu espírito familiar, amigo que está aqui. Se você estiver no bar, talvez não esteja com eles, né? Saber enfrentar as dores e sofrimento. Dores e sofrimento na nossa vida são desafios. Nós, às vezes, não compreendemos. São ferramentas de lapidação. E buscar esse nosso autoconhecimento, saber quem eu sou e me transformar. Eu ainda estou vendo muito defeito no outro, como diz a palestra, ainda só estou enxergando defeito no outro, não estou enxergando em mim, então vou me transformar. Vou parar de observar o defeito no outro, e cada vez que eu observar um defeito no outro, eu viro o olhar para mim e falo: o que eu tenho disso? O que eu tenho disso? Como isso pode servir para mim? Né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nessa oportunidade? Como que eu posso ser? Como que cada um de nós pode ser uma versão melhor de si mesmo? O argueiro e a trave. E aí o Caligares vai dizer que você dizer para os filhos que não devem fumar, beber, nem jogar, que devem ser recatados, honestos, leais, verdadeiros, etc., quando os pais fumam, bebem, jogam, transigem com a indecência, enganam-se um ao outro, falam mal das pessoas, né? Então, das pessoas que compõem seu círculo de amizade. Se eu tenho um círculo de amizade e eu falo mal das pessoas que compõem o meu círculo de amizade, que dirá meus inimigos, né? Os inimigos vão falar: nossa, se ele é tão ruim com os amigos, falando mal dos amigos, que será que ele não fala dos inimigos? Tem uma passagem na literatura de André Luiz que uma pessoa era para ir numa reunião, que ia ter uma palestra de noite, e ele não largou, dormiu, mas ficou lá preso no corpo, não foi para a palestra. E aí o orientador fala: vai lá buscar o fulano. Aí o cara, quando chega lá para buscar ele está preso no corpo, com medo,
com medo, sem conseguir sair do corpo, porque tinha um espírito lá, do lado de fora, xingando, reclamando com ele. E o espírito, quando vai esclarecer, o espírito era de um amigo dele. De um amigo dele que tinha desencarnado, mas ele falou mal do amigo. Durante o dia o amigo ouviu onde é que estava, né? Porque não tem distância. O amigo ouviu o que ele falou, achou que foi injusto. O que ele falou, foi lá tirar satisfação de noite. Ele, assustado, com medo, nem saiu do corpo, ficou lá com medo do espírito. E era um amigo dele. Né? E aí faltou o compromisso. E aí faltou o compromisso da palestra, queria desdobrar para assistir. Aí o André Luiz fala para o mentor, faz o quê? Não, dá um susto nele que ele acorda, acaba o problema. Acorda ele do pesadelo. Acordou do pesadelo, acabou o problema. Então, aí ele vai dizer para a gente, esforcemo-nos, pois, por conduzir-nos na vida, tendo por norma os preceitos cristãos. Porque o Evangelho é a linha de conduta, é a norma de conduta para todos nós. Né? Vamos passar mais um? Pode ir. Sim. E a gente, o Evangelho é a linha de conduta. A gente, como representante dessa doutrina que busca, propõe trazer o cristianismo redivivo, né? Que propõe adotar os ensinos de Jesus, que ele nos legou, que temos muito que caminhar. Lá na última ceia, ele realiza ali o rito de lavar os pés, como comumente faziam os servos. Os servos, quando as pessoas que tinham condições chegavam em casa, o servo amarrava uma toalha na cintura e ia lavar os pés do patrão. E Jesus amarra uma toalha na cintura, Pedro se chateia, não vai lavar meus pés, se não lavar não terá parte comigo. Mas quando ele pega tudo aquilo que ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele faz uma pergunta: compreendeis o que eu fiz? Está lá na Bíblia. Compreendeis o que eu fiz? E deixa a pergunta no ar. E está lá na Bíblia. Ninguém respondeu. E aí Jesus responde a pergunta que ele deixou no ar. Se me chamais Senhor e Mestre, e eu sou. Ou seja, vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e eu sou. Olha como é forte essa voz, essa fala. E eu sou. E eu vos lavei os pés. Façais assim uns com os outros, tal como eu fiz. Ou seja, vocês me chamam de Senhor e Mestre. E eu tanto sou Senhor, como eu também sou Mestre. E eu lavei os pés de vocês. Se eu fiz isso, que sou Senhor e Mestre, por que vocês não fazem? Façam vocês também. Então, essa lição da humildade. Para a gente fechar aqui na literatura de André Luiz, tem no livro Libertação, um exemplo que é muito interessante, que é a história do instrutor Gúbio. Gúbio tinha uma filha, Margarida. Margarida estava casada e estava sendo atacada lá na sua casa por Gregório, que era um líder das trevas lá de uma cidade, um sacerdote de uma cidade trevosa, que inclusive foi o Papa Gregório, quando encarnado. Esse Gregório estava nessa cidade lá, querendo que desencarnassem Margarida, porque ele era apaixonado por Margarida, e ele colocou Saldanha, um seguidor, um servo dele lá, um empregado dele, para que esse Saldanha coordenasse esse ataque a Margarida. Então ficavam pessoas lá do lado da cama de Margarida, lançando energias negativas nela o dia todo. E o Saldanha coordenando, você para, vai você agora, tá? Fazendo toda essa coordenação. E o Gúbio, que era um instrutor espiritual, ele era um pai espiritual, considerava a Margarida uma filha espiritual para ele. E ele via tudo aquilo e passava por ali e fez amizade com Saldanha. Esses espíritos evoluídos são engraçados. Uma filha dele sendo atacada, Saldanha coordenando esse ataque, e ele ainda faz amizade com Saldanha. Em determinado momento, Saldanha fala para ele, não, que eu estou indo num lugar aí para ver meu filho. Ele fala, eu posso ir com você? Saldanha pode. Era um sanatório, porque o filho dele estava encarnado e estava no hospício. E aí ele vai junto com Saldanha. Chega lá e ele vê Jorge, o filho de Saldanha. E ele se comove com a situação do filho de Saldanha. E vira para Saldanha e fala assim, eu posso fazer alguma coisa pelos nossos? Ou seja, o filho de Saldanha não era só de Saldanha, ele já chama pelos nossos.
Aí Saldanha fala, claro, pode. E aí ele faz uma oração por aquele filho de Saldanha. E Jorge, depois da oração, fica num estado muito melhor, dá uma melhorada grande. E André Luiz fala no livro lá, o filho de Saldanha, Jorge, que se encontrava no hospício, em um estado de lamentar. Permite-me fazer algo em benefício dos nossos, que é a fala de Gúbio, né? E aí André Luiz diz, comparei o local com a câmara, com o quarto em que Margarida estava. Por que Gúbio não operara no quarto da filha espiritual para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã? Ou seja, por que ele não fez isso com a filha dele lá, para ali fazer com o filho do perseguidor da filha dele? Esse trabalho de assistência cristã. Ou seja, esses espíritos evoluídos, a gente tem que ter muito respeito por eles. Porque ele estava visando um bem maior, ele não estava atacando o perseguidor da filha dele, ele estava abraçando, ele estava acolhendo, e ele acaba acolhendo todo esse grupo, porque a partir dali Saldanha passa a ter um respeito por ele, uma admiração, uma consideração. Então você vê o tamanho da evolução espiritual de um ser desse. E o tamanho também da humildade, porque ele tem poder, mas não tem arrogância de fazer pela filha. Ele tem poder e ele tem humildade de conduzir a situação ao ponto de se tornar amigo daquele que era o perseguidor de sua filha. Então, ou seja, ele não estava olhando os defeitos de Saldanha, que tinha muitos. Ele não estava olhando as dificuldades de Saldanha, como a gente também pode... Oi? Isso, ele estava acolhendo. Como é seu nome? Como Sofia Cavalcante falou pra gente. Ele estava acolhendo. E é esse acolhimento que a gente tem que aprender a fazer com os outros e com nós mesmos. Muito obrigado a vocês. Se não me engano, ele não disse que a Margarida era filha dele espiritual. Se não me engano. Não, André Luiz que disse, né? Não, mas ele não fala para o... para o Saldanha não. Isso, então até isso ele ficou quieto, porque ele queria resolver com todos de uma vez, incluindo a sua filha. Exatamente. Fantástico. O livro é fantástico. Libertação, esse livro é maravilhoso. Libertação, vale a pena ler. Então, obrigado, Sofia Cavalcante, que ajudou na palestra. E obrigado a todos pela oportunidade, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta ao nosso querido sobre o que ele falou? O argueiro e a tráfico, tem alguma pergunta a fazer? Temos ainda aí uns 2 minutos. Então calem-se para sempre, não é assim que diz lá no casamento? Brincadeira, sempre perguntem, sempre perguntem. Creio que quando a gente pergunta é porque a gente quer saber. Quanto mais soubermos, menos conhecimento temos, porque vão surgir 300, 500 interrogações de cada vez que nós evoluirmos um pouco. É sempre assim. E isso é o que move e que traz a cultura, o entendimento, o discernimento, a paciência, uma coisa que eu tenho muito pouco, e eu preciso trabalhar muito. É sério, eu me conheço pouco. Eu luto com todas as garras para possuir essa paciência. As outras coisas até que ainda vai, mas isso daí é muito difícil para mim. Diz Zeferino, o preto velho que vai dar passe em vocês daqui a pouco, que eu vi nesta vida para melhorar minha paciência. Ele fala sempre isso. Filho, paciência seria muito importante, porque não é só ter conhecimento, é preciso ter paciência com os outros, com você mesmo. Jesus teve toda a paciência do mundo, inclusive
crucificado, depois de tanto problema, ainda vai dizer, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Imagine. Nós estamos muito distante disso, muito distante. Mas ele sabe que somos aprendizes. Então, um dia chegaremos lá. Mas temos que fazer esforço. Não é só ficar sentado esperando que os outros façam por nós. Essa mudança é nossa. Como Joana pede, reforma íntima, não é isso que ela fala? Reforma íntima. Vamos lá para a gente encerrar essa fase. Lá fora, apagar as luzes brancas, por favor. Amado Jesus, Senhor e Mestre, como é bom ouvir ensinamentos que reverberam até hoje e que certamente continuará para sempre, pois é verdade. As tuas palavras tão necessárias em todos os momentos da nossa vida. Seja para nos conhecermos no nosso íntimo como espírito, seja para nos entendermos enquanto alma, pois espírito, perispírito e corpo, e assim permitir que estejamos nessa dimensão como espírito, mas se utilizando de uma matéria para evoluir. É preciso que estudemos, que compreendamos vários significados internos e externos, pois assim formaremos uma opinião, um conceito, uma verdade que certamente balizará a nossa vida. Que essa baliza esteja, de preferência, sempre dentro do princípio moral e ético que trouxestes ao nosso conhecimento através da filosofia espírita. Muito importante em nossas vidas, para que amanhã, ou seja, a próxima vida, seja muito mais tranquila do que esta que estamos passando, por conhecermos os nossos limites e respeitarmos o limite do outro. Por sabermos que somos espíritos numa encarnação por necessidade de aprendizado. Por sabermos viver em dois mundos continuamente, o espiritual e o material. Por discernirmos que quando sairmos desse invólucro corporal, continuaremos vivos. Portanto, estamos plantando hoje o que colheremos amanhã, e essa colheita será obrigatória. Tudo que plantarmos, teremos que colher. Que tomemos todo cuidado, que tenhamos sabedoria para conduzir a nossa vida segundo os teus ensinamentos, querido Mestre Jesus. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela família a qual pertencemos. Obrigado pelos amigos. Obrigado já por aquilo que temos, mas acima de tudo, pelo que já somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Que a tua luz, Senhor, nos envolva a todos em sabedoria, discernimento e, acima de tudo, prudência. Muita paz para todos. E obrigado ao meu querido por essas palavras tão bonitas na noite de hoje. Eu que agradeço.